Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10, versículo 11. Diz assim: E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizavam, então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: Que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Vou ler mais uma vez então. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizava, então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: Que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Amém? Coloca a tua Bíblia agora sobre o teu assento, fecha os teus olhos, coloca a tua vida agora diante de Deus, entrega a tua ansiedade, a tua preocupação, aquilo que você ainda vai resolver nesse dia ou nessa semana. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi lida e vai ser pregada agora. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala de uma forma poderosa, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, no nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor nessa tarde. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Toma o teu assento, e já olhe para essa pessoa que está do teu lado. Olhe bem nos olhos dela e fale assim para ela: não converse comigo. Saul, ele foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. O primeiro rei escolhido por Deus. E a Bíblia diz que Samuel, ele vai derramar o óleo da unção sobre Saul e fala para ele que a partir daquele momento ele seria aquele que estaria na frente daquela nação. Mas amados, para que Saul fosse o rei, teria que ser transformado algo na vida dele. Teria que ser transformado o seu coração. Deus, ele tem um chamado para cada um de nós, tem uma missão. Agora, para que cada um de nós possamos exercer essa função e estarmos juntos com Deus, o nosso coração também tem que ser transformado. E isso se chama conversão, se converter. Quando Samuel falou que esse homem seria o novo rei, ele falou: como? Como eu serei o rei de Israel? A minha família é a mais pobre. Ele falou da mesma forma que o Gideão falou. Vamos ver isso tudo aqui. O que aconteceu na vida dele? Vamos ver aqui, capítulo 10, a partir do versículo 1. Procure aí. Vamos ver o que aconteceu na vida desse homem. É o que acontece todos os dias, amados, quando alguém entrega a sua vida para o Senhor Jesus. A Bíblia diz assim, capítulo 10, versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Então Deus, ele convoca Samuel para ungir a Saul. E a Bíblia diz que ele já derramou do azeite e diz: olha, é você que vai estar na frente desse povo. E no versículo 6 ele diz assim: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Está vendo, amados? O Saul não poderia mais ser aquele homem, porque qual era a profissão de Saul? O que Saul fazia? Ele trabalhava cuidando de jumentas. Como uma pessoa que cuida de jumentas poderia ser o rei de Israel? Deus teria que trabalhar no coração dele. Vamos ver aqui o que ele diz no capítulo 9, ó. Capítulo 9, versículo 1. Ele mesmo não entendia o que estava acontecendo. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim,
da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Então, quando aquele homem começou a honrar a Saul, o Samuel estava em um grande banquete, junto com os profetas, pessoas importantes daquela cidade, e ele falou para o mordomo, aquele que cuidava daquele banquete, falou assim: olha, essa porção aqui principal está separada para a pessoa mais honrada, e ela já está chegando aqui. Quem era essa pessoa mais honrada? Seria o Saul. Então, quando ele começa a falar para aquele homem: olha, é você que vai ser o rei de Israel, é você que vai estar na frente desse povo. Aí ele questiona: como? Como você me falas dessa forma? Como você me traz palavras desse porte? A minha família é a mais pobre, como eu serei rei? Aí Deus teria que mudar o coração dele. Voltando para o capítulo 10, no versículo 2, ele vai começar a orientar como Saul deveria fazer. Procure aí. Capítulo 10, versículo 2. Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar? E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante, e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães, que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, que descem do alto, e trazem diante de si saltérios e tambores, e flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Amém? Olhem todos para cá. Então, qual era a dúvida maior de Saul? Como ele seria o novo rei? Ele fala: não te preocupas. Não te preocupas, porque o Espírito Santo vai se apoderar de ti. Agora, como você vai fazer? Você vai sair desse lugar, e no caminho que você vai seguir de volta para casa, você vai se encontrar com um grupo de profetas, e eles profetizarão com saltérios, com tamborins, e o Espírito Santo vai se apoderar de ti. E a partir dali, Saul, você não vai ser mais o velho homem, você vai ser agora um novo homem. É a maior experiência que alguém pode viver na sua vida, a experiência da conversão. Hoje você é uma nova criatura, hoje você tem o Espírito Santo. Então a palavra diz que ele obedece a Samuel, e ele sai daquele lugar. E no versículo 9, preste bem atenção nisso, capítulo 10, versículo 9: sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. Diga graças a Deus. Há pessoas, amados, que a conversão dela dura um pouco. O tempo que Deus vai trabalhando na vida dela, parece que ela vai mudando aos poucos. Eu conheci um amigo meu, ele mudou dessa forma. Ele estava andando para cá, virou assim, ó, e começou a andar para cá. Essa é a experiência da conversão. Para esse meu amigo Júnior, foi assim, ó.
Ele mudou naquele momento, nunca mais ele foi da mesma forma. No dia que ele entregou a vida para Jesus, ele disse que teve uma festa lá na casa dele, do avô dele. Aí falaram assim: Júnior, bebe aí. Ele falou: não, eu me converti. Ele nunca mais bebeu, amados. Há pessoas que é assim, que a conversão dessa pessoa é imediata. Outros não, né? Outros é um tempo, a pessoa ainda tem um tempo. Mas esse homem aqui não. A Bíblia diz que na hora que ele se virou, foi o que aconteceu. O coração dele já mudou. Mudou o coração, mudou o órgão da pessoa? Não, mudou o quê? A atitude dela. O coração significa o quê para cada um de nós? Os nossos sentimentos, as nossas atitudes. E a Bíblia diz que na hora que ele se virou dali, que ele recebeu aquela palavra, mudou o coração e outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. A conversão dele foi imediata. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro. Olha o que aconteceu, amados, ó. E o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizavam. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: o que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? O que aconteceu com ele? Ele está profetizando. Aquele homem já estava profetizando. A obra aconteceu na vida dele, ó, instantaneamente. E aquelas pessoas que olharam para ele: essa pessoa já é da igreja. O Saul agora é crente. Da mesma forma, eu não sei se isso aconteceu com você. Quando você entregou a vida para Jesus, qual foi os comentários? Ah, você agora é crente? Você agora está na igreja? Todo mundo observa quando a pessoa é da igreja. Todo mundo vai observar a atitude da pessoa. Olha, essa pessoa agora é crente. Isso aqui se repetiu alguns anos depois. Vamos ver isso aqui? Já no Novo Testamento agora. Quando o apóstolo Paulo se converteu, ele já começou a pregar a palavra de Deus. E o que aconteceu? Ninguém entendia como um homem que perseguia a igreja agora está falando sobre o evangelho. Como? Olha o que diz, capítulo 9, versículo 21. Capítulo 9 do livro de Atos, versículo 21. Quando ele se converteu, trouxe essa mesma situação, né? Que diziam assim, ó: todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Olhem todos para cá. Você sabe muito bem que ele perseguiu os cristãos. Então, quando ele se converteu, ele começou a falar: olha, é Jesus que salva. Olha, é Jesus que pode mudar a tua vida. Aquelas pessoas começavam a olhar para ele e falar: não é esse aquele que falava contra Jesus, não? Não é essa pessoa que perseguiu os cristãos, não? Todos ficaram admirados. Você era aquela pessoa que falava mal da igreja. Você é aquela pessoa que dizia: ah, não vai para a igreja não, porque você vai dar dinheiro para o pastor. Eu também já falei isso. Aí as pessoas veem você agora e dizem: olha, essa pessoa mudou demais. Ela mudou da água para o vinho. Se você não sabe, foi o primeiro milagre que Jesus fez. Foi transformar a água em vinho. É essa transformação. O coração da pessoa é mudado. E o coração significa o quê? Os sentimentos dela. Olha o que o próprio Jesus falou a respeito disso aí, amados. Evangelho de Mateus, procure aí. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Capítulo 15 do Evangelho de Mateus, versículo 19. Ele diz assim, ó: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição,
furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, o que é que Jesus condenava mais? Era a contaminação dentro do homem. Por isso que a Bíblia diz que Deus tem que lavar. Essa lavagem, né, que Deus vai fazer. Não só, como dizem lá fora, uma lavagem cerebral, mas uma lavagem espiritual, uma lavagem na alma, uma lavagem completa para tirar do coração esses maus pensamentos. Tirar do coração. E é uma promessa de Deus. Sempre Deus quis mudar o coração do homem, mudar os seus propósitos. O homem sempre teve propósitos malignos. Ele sempre buscou mais a guerra do que a própria paz. Vamos ver ainda no livro de Atos. Atos capítulo 8, versículo 22. Falando mais uma vez sobre o coração. O coração do Saul mudou, porque ele conheceu a Deus, recebeu o Espírito Santo. Olha o que diz, para que o teu coração possa mudar nessa tarde. A Bíblia diz assim: arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Para que Deus possa mudar tudo isso e perdoar você, é necessário que você busque ao Senhor. O que está dentro do teu coração, Deus conhece, amados. Ele sabe até mesmo a tua intenção. Ele sabe até mesmo o que você veio buscar nessa tarde na casa dele. Ele sabe como é que está o teu coração. E esse homem falou: olha, se arrepende, para que Deus possa mudar e tirar e perdoar o desígnio do teu coração. Se o teu propósito for um propósito bom, com certeza Deus vai te abençoar. Mas se o propósito da pessoa for um propósito mau, ele não vai estar junto de Deus, não vai ter a bênção de Deus. O que vai estar junto dele são as maldições. O irmão estava contando nessa tarde, amados, que havia um tecladista na igreja que ele congregava. E aquele tecladista estava passando uma situação financeira muito difícil. E ele falou: pastor, mas eu sou um dizimista fiel. Aí o pastor olhou para ele: conte a verdade, irmão. O que está acontecendo? É mesmo, pastor, está acontecendo uma coisa que eu não consigo controlar. Eu sou realmente dizimista fiel, mas eu amo a minha mãe, um dos meus irmãos, mas tem um irmão meu que eu ainda odeio essa pessoa. Esse tipo de sentimento dentro do teu coração, Deus ele não vai poder trabalhar no teu coração por causa desse sentimento. É o coração da pessoa. Se você não perdoa, isso eu falo aqui quase toda semana, eu estou falando a mesma coisa. Se você não perdoa, Deus não pode te abençoar. Ele não pode estar junto, estar dentro do mesmo coração. É o mesmo coração. Está o ódio que você tem a alguém, ou a falta de perdão, e o Espírito Santo. Como pode, amados? Aí, aquele jovem que era até um tecladista na casa de Deus, não estava sendo abençoado. Por quê? Porque faltava algo, o coração naquela pessoa. Agora, quando ela pede a Deus, como diz aqui nesse versículo, arrepende desse propósito para que Deus possa se agradar de você. Vamos até o livro de Deuteronômio, amados. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, conhecido também como a segunda lei, escrito por Moisés, o livro de Deuteronômio. Preste bem atenção. É uma promessa de Deus, que Deus transformaria o nosso coração. O coração do homem tem tendência ao mal, mas só Deus que pode transformar o teu coração.
capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 6. Quem encontrou, diga graças a Deus. Quem encontrou, diga graças a Deus. Diz assim: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Quando você busca a Deus, Ele quer que você o busque 100%. Ele não quer que você divida o louvor a Ele, a busca a Ele com algo. Ah, pastor, meu coração está dividido. 50% eu estou na presença de Deus, mas os outros 50% ainda há mágoa, ainda há ressentimento, ainda há dúvidas, ainda há murmurações. Tudo isso vem do coração da pessoa. E a Bíblia diz que Deus quer circuncidar. O que era a circuncisão? Era uma marca de que aquela pessoa pertencia a Deus. Então Ele quer marcar o teu coração nessa tarde, para que o teu coração pertença exclusivamente ao Senhor. Isso pode ser como? Instantâneo, como aconteceu com Saul, mas vai depender de você também. Há pessoas que esse trabalho, é a vida toda. A Bíblia diz que Deus tem pressa, mas muitas vezes é a pessoa que está atrapalhando o mover de Deus na sua própria vida. Às vezes é você. Às vezes você não se abre como Deus quer que você se abra. Para outras pessoas, às vezes é mais fácil. Para alguns é mais difícil. Aí é cada pessoa que tem que se analisar. Você tem deixado Deus trabalhar no teu coração? Você tem deixado Deus mudar o teu coração? Você tem tirado do teu coração os maus pensamentos? Tem pessoas que têm pensamento de morte. A pessoa está na igreja, mas ela tem pensamento em se matar. Não é da vontade de Deus, com certeza. Ele quer que você tenha pensamentos de quê? De crescimento, de conquistas, de bênçãos. Saber que Deus está do teu lado. Vamos ver aqui mais um versículo que fala a respeito desse assunto. Jeremias capítulo 31. Preste bem atenção. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Preste bem atenção. Olha o que ele diz, capítulo 31, versículo 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei aonde, amados? No seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aquelas leis que foram escritas em pedras, aquela aliança que Deus fez junto com Moisés para todo o povo de Israel, aquela aliança foi quebrada. Mas Deus tinha uma promessa ainda maior. Ele falou: olha, eu encherei o coração dos meus servos com a minha própria lei. Então a lei de Deus, amados, hoje, quando você recebe Jesus Cristo como teu Salvador, as leis de Deus estão onde? Dentro do nosso próprio coração. O Espírito Santo, ele vai orientar você em que caminho você deve seguir. E Deus vai te abençoar e te proteger. Se você hoje entregar a tua vida para o Senhor Jesus, Deus vai tirar esses pensamentos malignos. Deus vai mudar até mesmo os teus propósitos, os propósitos malignos do teu coração. Por isso que ninguém entende o Evangelho. Ah, pastor, aquela pessoa matou, aquela pessoa estuprou, e hoje aquela pessoa está salva. Como? O coração dela, amados, mudou. Aquela pessoa simplesmente mudou. Simplesmente como, pastor? Como aconteceu com Saul. Mudou. Aquela pessoa não é mais aquela. Ela não pensa mais. Olha como é importante. O pensamento dela não pensa mais daquela forma. O pensamento dela é o mesmo pensamento
de Jesus Cristo. É isso que se chama a conversão. É você pensar de uma nova forma. Você ter consciência de que agora você é um servo de Deus, não serve mais ao pecado. Então deixa Deus trabalhar o teu coração. Não atrapalhe o mover de Deus na tua vida. Para muitos, como eu falei, é muito mais fácil a pessoa largar tudo e buscar a Deus. Por isso que Jesus falou, né? Aquele que pecou muito, ele ama muito mais a Deus, porque ele se agradece muito mais de Deus. Por que que essas pessoas que estão em crimes, estão em prostituição, hoje são grandes homens e mulheres de Deus? Por que que para eles é mais fácil, amados? Porque eles entendem o que Deus fez por eles, porque eles erraram muito mais, né? Podemos falar dessa forma. É dessa forma que temos que analisar, amados. Deixar Deus mudar o nosso coração. E eu quero finalizar lendo a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3 também. Eu quero finalizar aqui e depois fazer essa oração pela tua vida. Capítulo 3, versículo 3 diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém? Então essas leis foram escritas agora não mais em pedras, para que hoje, amados, você tenha novas atitudes. O que aconteceu? Quando Saul recebeu aquela unção, ele recebeu aquele poder e começou a profetizar, começou a tomar novas atitudes. Começaram a observar o que foi que aconteceu com ele. Você que se converteu, você que já entregou a tua vida para Jesus, que hoje já é uma nova criatura, você sabe muito bem o que aconteceu com o filho de Quis, né? Ele se converteu e hoje é uma nova criatura. Mas por quê? Porque ele deixou Deus trabalhar na vida dele. Quando nós deixamos Deus trabalhar, amados, fica muito mais fácil. Deixa Deus fazer a obra na tua vida. E você que ainda não entregou a tua vida para Jesus, teu coração vai continuar da mesma forma, cheio de pensamentos malignos, pensamentos de depressão, pensamentos de derrotas. Por quê? Porque o Espírito Santo não está junto com o teu coração. O Espírito Santo só vai estar junto do teu coração quando você se arrepender dos teus pecados e entregar a tua vida para o Senhor Jesus. E a partir dali, ser uma nova criatura. Amém? Vamos ficar todos de pé e vamos aplaudir bem forte a palavra de Deus. Mas eu quero que você aplauda forte. Aplauda bem forte a palavra de Deus. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Amém, igreja?